Olá, sou o professor Augusto Manzano e hoje quero abordar o minicurso de linguagem Lua. Este minicurso será fornecido em 5 aulas. Na aula de hoje, a aula número 1, serão apresentados o modo interativo e programação sequencial. Então vamos lá. Quero aproveitar a oportunidade de apresentar para você o livro Introdução à Linguagem Lua, publicado junto à editora Novatec, que pode ser adquirido diretamente em seu site www.novatec.com.br com 25% de desconto a partir do uso do código de promoção Manzano. A propósito, se você usar este código para outros livros, também terá concessão do mesmo desconto. Esta mini-aula tratará os seguintes assuntos: breve atualização, componentes ambientais, entrada de dados, processamento matemático, saída de dados, tipos de dados suportados pela linguagem, uso iterativo, programação com sequência, formatação de dados numéricos e a realização do recurso de pausa interativa de tela. Entre o lançamento da videoaula que demonstrou a instalação e configuração da linguagem Lua, já apresentado aqui no canal, e esta videoaula foi lançada nova versão da linguagem, e por isso vou proceder com as orientações para uma breve atualização desta versão. Assim sendo, entre no site www.lua.org, selecione no menu Download a opção Lua Binaries na seção Tools. Na apresentação do site Lua Binaries, selecione a opção Download e siga como orientado na videoaula de instalação Lua, que está indicada aqui na descrição do vídeo logo abaixo. Anteriormente foi orientado para que fossem baixados e instalados 2 pacotes de arquivos em seu computador, sendo eles o Windows x86 para a versão 32 bits ou o Windows x64 para a versão 64 bits. Nesses pacotes encontram-se os arquivos lua53.exe, luac53.exe, wlua53.exe e lua53.dll. No segundo pacote são encontrados as bibliotecas de integração da linguagem Lua com a linguagem C, e este tema não será tratado neste mini-curso. Dos pacotes indicados, o mais importante é a instalação do pacote contendo os programas executáveis, ou seja, o primeiro pacote. O ambiente de programação Lua é composto por Lua53EZ, que na ocasião da instalação eu orientei para que você trocasse o nome para Lua.exe, isso para facilitar a integração com o ambiente de programação Gine. Esse programa é um interpretador da linguagem e ele usa para o seu trabalho o arquivo lua53.dll, que não deve ter o seu nome alterado. Outro arquivo importante é o luac53.exe, que foi alterado para luac.exe, que é o compilador que transforma o código-fonte Lua em bytecode. O programa wlua53.exe, que foi alterado para wlua.exe, é o interpretador da linguagem para interface gráfica. Este modo não será usado neste minicurso. Além desses programas, há a biblioteca liblua53.a, que é uma biblioteca estática para vincular Lua a outras linguagens, principalmente com linguagem C e C++, e a pasta include, que contém alguns arquivos de cabeçalho para vínculo com as linguagens C e C++. A entrada de dados em Lua é realizada de forma indireta, ou seja, primeiro a gente coloca a variável, usa o sinal de atribuição e em seguida vem o comando de entrada. Há 2 maneiras de entrar dados na linguagem Lua. Lua aceita 2 tipos de dados, na verdade. Ou você está entrando um dado alfanumérico ou um dado numérico. A entrada de dados alfanuméricos são processados com o comando io.read. O comando io.read pode ser escrito basicamente de 4 formas diferentes. As formas aqui apresentadas todas aceitam a entrada de dados alfanumérico. A primeira forma usa-se dentro do argumento de read o indicativo, entre aspas,
*line, que pode ser substituído por *L. Isso indica que uma linha de texto está sendo fornecida para a variável à esquerda. Uma terceira forma de fazer esta ação é usar simplesmente io.read sem nenhum tipo de argumento. Uma quarta maneira é fazer a definição no argumento de um valor numérico. Nesse caso, x está sendo atribuído a io.read com 5, ou seja, ele vai aceitar a entrada de 5 caracteres. Qualquer caractere que exceda a quantidade de 5 é desprezado após o acionamento da tecla Enter. Além da entrada alfanumérica, existe a possibilidade de entrar valores numéricos, e esses podem ser feitos de 3 maneiras com o recurso io.read. Eu posso usar *number ou *n para uma entrada de números, ou usar a função toNumber contendo como argumento io.read sem nenhuma forma de parâmetro. Se você quiser usar os parâmetros line, L, também poderá. Aqui temos uma questão a ser considerada. Qual das formas usar? As duas formas iniciais, indicadas como io.read, number e n, são formas bastante populares, mas estas não serão usadas em nossos programas. Eu prefiro usar toNumber io.read, pois a entrada de dados ocorre de uma maneira em que o tratamento da entrada torna-se mais simples, principalmente quando se deseja fazer uma pausa iterativa de um programa antes do encerramento ou da continuidade do programa em si. Em relação ao processamento matemático, este é realizado a partir do uso dos operadores aritméticos segundo sua prioridade de operação. O primeiro operador aritmético importante é o próprio símbolo de atribuição usado ao lado direito de uma variável. Este símbolo não possui nenhum nível de prioridade matemática. A exponenciação entre valores inteiros e reais tem prioridade 1, depois temos a multiplicação entre valores inteiros e reais com prioridade 2, a divisão entre valores reais, também de prioridade 2, a divisão entre valores inteiros, também com a mesma prioridade, e o símbolo de porcentagem como módulo para o cálculo do resto da divisão entre valores inteiros, também como segundo nível de prioridade. E como terceiro nível de prioridade temos a adição e também a subtração. E para mudar o nível de prioridade dos operadores, deve-se considerar o uso de parênteses. Com relação à saída de dados, é possível usar duas formas. O recurso io.write, que escreve o conteúdo e mantém o cursor na mesma linha, ou print, que após escrever um conteúdo, executa um salto de linha. Os recursos de saída io.write e print podem fazer uso de alguns códigos de sequência de escapes, sendo os mais comuns o *n, que salta uma linha, *t, que faz a tabulação horizontal, *v, que efetua a tabulação vertical, *a, que aciona a campainha, aspas inglesas para apresentação de aspas dentro de uma sequência de cadeia de caractere, aspas simples para apresentar uma aspas simples dentro de uma sequência de caractere, quando se deseja, numa sequência de caractere, apresentar a barra invertida. A linguagem Lua se caracteriza por ser uma linguagem com definição de variáveis dinâmica. Isso não significa que ela não reconhece os tipos de dados. Do conjunto de tipos de dados existentes na linguagem, os 3 mais comuns e importantes, o que serão por nós aqui abordados, são Boolean, que aceita valor true ou false, Number, que aceita a definição de valores inteiros e valores reais, de ponto flutuante, e o String, que aceita a definição de caracteres ou de sequências de caracteres. A partir da área de trabalho do sistema operacional Windows, seja ele o XP, o 8, o 8.1 ou 10, basta que você acione as teclas Win mais o R para a apresentação da caixa de diálogo executar e informe no campo abrir o rótulo Lua. Após esta informação, acione OK e será então apresentado a tela de prompt com o interpretador de linguagem Lua carregado. Vamos então ao seu uso. A partir da abertura do ambiente,
vamos fazer algumas operações de forma interativa. A primeira delas, vamos pedir para escrever. Use então print, abra parênteses, 2 mais 3, fechou parênteses, e o resultado será 5. Posso fazer então outras operações matemáticas, como uma subtração. Podemos também fazer uma multiplicação. Para a divisão, vamos considerar 5 dividido por 2. E o resultado foi 2,5. Mas se eu fizer print 5, usando 2 vezes a barra de divisão, e o valor 2, eu terei o quociente inteiro. Anteriormente, essa operação precisava ser feita da seguinte forma: math.floor 5 dividido por 2. Uma exponenciação de 3 elevado ao quadrado. O resultado é 9. Print, abre aspas, contra a barra A vai acionar o bip. Print, alô, contra a barra N, 2 vezes mundo. Fechei aspas e a mensagem será apresentada separada com 2 linhas em branco. De uma maneira mais prática, eu posso fazer as operações matemáticas colocando o sinal de atribuição 3 vezes 2. E aí eu tenho um sistema calculadora dentro da linguagem. Por exemplo, calcular a raiz quadrada de 5. Pode ser feita com 5 elevado a meio. Ou então fazer uso de math sqrt 5, colocando à sua frente o sinal de igual. Podemos também criar variáveis. A variável A contém aqui o valor 5. Se eu pedir para apresentar a variável A maiúsculo, o valor é 5. Se eu colocar A minúsculo e acionar Enter, vai dar 1000, porque a linguagem Lua diferencia caracteres maiúsculos de minúsculos. Vamos colocar na variável B o valor 9. B também maiúsculo. Se eu quiser proceder à troca dos valores da variável A com a variável B, de modo que o valor 9 de B esteja em A e o valor 5 de A esteja em B, podemos fazer da forma tradicional, onde x é atribuído a A é atribuído a B e B é atribuído por x. Nesse momento, o A contém o valor 9 e o B contém o valor 5. No entanto, esta operação pode ser feita de uma outra maneira. A, vírgula B, atribuído a B, vírgula A. Isso faz com que os valores sejam trocados. Veja A com o valor 5 e veja B com o valor 9. Desta forma, podemos fazer o seguinte: nascimento e nome são atribuídos. 1965 como ano, vírgula, e o nome, Augusto. Basta pedir para escrever o nascimento e escrever o nome. Para saber o tipo de dado da variável nascimento, por exemplo, eu posso colocar type nascimento, e ele me diz que é uma variável do tipo number. Se eu usar type para nome, vai informar que é a variável do tipo string. Outro exemplo: A possui o valor 20 e B possui o valor resultado. Posso dizer que C é atribuído a B concatenado com A. Ao pedir C, vai aparecer resultado igual a 20. Para encerrar a execução do ambiente interativo, basta colocar os. Exit, abre e fecha. A partir de uma visão da parte interativa, vamos considerar agora escrever um pequeno programa em linguagem Lua. Então, a título de demonstração operacional, considere o seguinte problema: elaborar programa computacional que efetue a leitura das horas trabalhadas de um profissional, do valor pago pela hora trabalhada e o percentual de desconto a ser aplicado. O programa deve, ao final, mostrar o valor do pagamento bruto
do desconto efetuado e do valor líquido pago. Então vamos lá. Para a execução deste exemplo, abra o seu programa de edição de texto Gine, como já orientado numa videoaula anterior, e vamos iniciar a sua codificação. Vou ampliar a tela para melhor visualização. Na linguagem Lua, podemos usar linhas de comentários com 2 traços, simbolizados pelo sinal de menos. Programa teste 1. Na sequência, vou pedir io.write para efetuar a entrada das horas trabalhadas, entre as horas trabalhadas. Põe um espaço em branco. Agora, horas trabalhadas é atribuído a toNumber, io.reach, fechando os parênteses, io.write, abre parênteses. Vamos pedir agora para que entre o valor da hora, e podemos colocar uns pontos no sentido de deixar a tela mais equilibrada. Valor da hora é atribuído a toNumber, io.reach. Vamos também pedir para que entre o percentual de desconto. Entre percentual de desconto. Percentual de desconto é atribuído toNumber, io.reach. Fecha os parênteses. E agora vamos proceder aos cálculos. O salário bruto será composto pelas horas trabalhadas vezes o valor da hora. O total de desconto será a atribuição do percentual de desconto dividido por 100 multiplicado pelo salário bruto. E o salário líquido será o salário bruto menos total de desconto. Agora vamos proceder ao bloco de saída do programa. Então, io.write, não vou usar o print aqui, salário bruto. Fechou parênteses, vírgula, salário bruto, vírgula, e quero saltar uma linha, então contra a barra N, e fecha parênteses. Repete o mesmo procedimento de ação para a próxima mensagem. Desconto. Percentual de desconto. Opa, total de desconto. E por último, salário líquido. Vou diminuir um pouco a tela aqui para que você tenha uma visão mais acertada do programa como um todo. Assim que o programa está escrito, este deve ser gravado. Então acione o botão salvar, localize o seu diretório documentos e vamos chamar o programa de teste1.lua. Acione Enter e na sequência sua tela deverá ser colorizada como o exemplo aqui apresentado. Feche os parênteses, porque se não tiver o código completo o programa não roda. Salve novamente e em seguida acione executar. Agora o programa está funcionando. Então, horas trabalhadas, vamos imaginar que foram 10 horas, o pagamento foi R$ 5,00 por hora, com desconto de 3%. Veja que o salário bruto corresponde a 50, que é exatamente o valor da hora multiplicado pelo total de horas trabalhadas, o desconto corresponde a 1,5 e o salário líquido a ser pago 48,50. A saída apresentada não está devidamente formatada.
mas daqui a pouco a gente resolve esse problema. Para sair desta tela, basta acionar qualquer tecla. Para continuar, o programa retorna à área de trabalho do programa Gine. Os dados que são apresentados podem ser formatados a partir do recurso string.format, onde format é a função que faz a formatação de dados na tela e string é a biblioteca onde essa funcionalidade se encontra. O uso de string.format presume que você fornecerá dois argumentos. O primeiro argumento, formato, que vai ser representado por um código de formatação, e o segundo pelo conteúdo, pela variável ou o dado que será então formatado. Veja os códigos que são mais comuns. Por exemplo, eu posso usar %i para formatar valores inteiros ou %f para formatar valores reais de ponto flutuante. Vejamos então alguns exemplos. Se eu usar este formato string.format com o código de formatação %i junto do valor 5, ele vai mostrar apenas o valor exatamente como se encontra sem nenhuma formatação específica. Mas, se eu fizer o uso do valor 2 entre o porcentagem e o i, eu estou pedindo para que o valor 5 seja apresentado dentro de dois espaços em branco. O primeiro espaço vai ser reservado para a dezena, o segundo para a unidade, e o valor será alinhado da direita para a esquerda. Se eu fizer com 3 entre os caracteres porcentagem e i, nós teremos então ali o espaço para unidade, dezena e centena. Se quiser preencher as posições à esquerda com 0, basta entre o porcentagem e o i colocar antes do valor do tamanho do dado a ser apresentado o código que representa o valor 0. Neste caso, o valor 5 será apresentado como 005. Para valores reais, podemos então trabalhar com o código %f, definindo entre o porcentagem e o f a quantidade de casas que se deseja, nesse caso 5, e a quantidade de casas decimais dentro dos 5 espaços reservados. Então, por exemplo, se você quiser apresentar o valor 99,99, deve-se reservar 5, que é a quantidade de espaços necessários para escrever o valor 99, o ponto mais o outro 99, e desses 5 estão sendo tirados à direita 2 espaços para a apresentação dos centavos. Assim sendo, vamos voltar ao editor de texto Gine para ver a formatação. Para fazer uso do recurso de formatação, algumas alterações precisarão ser feitas neste programa. A primeira delas, vamos abrir 3 linhas. Após IOWrite, vamos tirar de cada um deles o finalzinho aqui, a variável e o salto de linha, variável, salto de linha e variável, salto de linha. Na linha 17 vamos colocar io.write, abre parênteses, string.format, abre parênteses. Vamos colocar o código de formatação porcentagem 7.2 F, porque eu quero 7 posições para escrever os valores financeiros, fecha parênteses, vírgula, SB, fecha parênteses, coloca uma vírgula e acrescenta o salto de linha. Vamos proceder com a mesma linha para as demais variáveis. Então vamos copiar esse código, Ctrl C, e vamos dar aqui 2 Ctrl V. Aqui no lugar do desconto, vamos colocar TD, e no lugar do salário líquido, vamos colocar SL. Agora vamos gravar esse programa com outro nome, então vamos aqui arquivo, salvar como, execute teste 2.lua, acione Enter. E agora execute o programa. Na execução vamos entrar os mesmos valores anteriores, 10 para a hora trabalhada, 5 valor da hora e 3% de desconto. Observe agora que os valores numéricos estão então formatados. A linguagem Lua permite uma outra forma de uso deste recurso string.format. Assim sendo, vamos gravar o programa, arquivo, salvar como, com o nome teste3.
Na primeira linha do programa, que na verdade na segunda linha, vamos escrever o seguinte: SF atribuído a string format. Vamos acionar um Enter. E no lugar onde está escrito string format, eu vou substituir por SF. Isso permite que eu reduza, que eu agilize um pouco mais a codificação de um programa. Salve o programa e coloque-o em execução. Vamos entrar agora 150 horas de trabalho, pagamento de 12,89 e o desconto de 5,5%. E você terá outros valores dentro do mesmo contexto. Encerra a execução do programa. Uma ação que pode ser necessária é o estabelecimento de pausas interativas durante a execução de um programa, com o uso da tecla Enter. Para fazer esse tipo de operação em linguagem Lua, basta acrescentar estas duas linhas de código, io.write, tecla Enter para encerrar, e io.read. Observe o exemplo de uso deste recurso. No próprio programa Teste 3, vamos acrescentar o recurso io.write, tecla Enter para encerrar, um espaço em branco para que o cursor não fique grudado na mensagem, io.read. Em seguida, salve o programa e coloque em execução. Vamos entrar alguns valores: número de horas, valor da hora, percentual de desconto. Observe que a mensagem tecla Enter para encerrar é então apresentada. Neste momento, tecla Enter e a próxima mensagem apresentada é do próprio ambiente Gine. Pressione qualquer tecla para continuar. Esta videoaula foi desenvolvida com recursos do site fppt.com a partir do modelo Matrix. Obrigado por sua atenção e prestígio. Não deixe de dar o seu joinha, comente o vídeo, ajude a divulgar o canal e um grande abraço. Até a próxima aula.